Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia, 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 Um dia de cada vez caminhando pela Palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 182 da nossa jornada, dia 1 de julho, e seguindo nosso cronograma, os textos de hoje são Josué capítulo 3, Salmos 126 ao 128, Isaías 63 e Mateus capítulo 11. Abra o seu coração, prepare o seu secreto, permita que o Senhor fale a você. Se esse projeto tem feito sentido, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa dessa palavra hoje. E sem mais delongas, Josué capítulo 3 marca o fim definitivo do deserto e o início da conquista da terra prometida. Assim como Deus havia aberto o Mar Vermelho para Moisés, agora ele abre o Rio Jordão para confirmar diante de todo Israel que também estava com Josué. Antes do milagre, porém, Deus dá uma ordem importante: santifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês. O povo deveria se preparar espiritualmente antes de experimentar aquilo que Deus faria. Outro detalhe lindo é que Deus manda o povo manter certa distância da Arca da Aliança. Eu amo esse versículo, porque eles nunca haviam passado por aquele caminho. A arca representava a presença de Deus indo à frente. E aqui é como se ele dissesse: ei, vocês vão enfrentar caminhos desconhecidos, não corram na minha frente. Devemos seguir a presença de Deus. Então acontece algo extraordinário. Quando os sacerdotes entram na água, em plena época das cheias, quando o Jordão transbordava, as águas se interrompem e todo o povo atravessa em terra seca. Os sacerdotes permaneceram firmes no meio do rio, até que todos passaram. O Deus que abriu o Mar Vermelho 40 anos antes continua sendo o mesmo Deus que abre o Jordão. Sabe, muitas vezes Deus nos chama para lugares onde nunca estivemos, e isso naturalmente gera medo. Mas este capítulo nos ensina que devemos seguir a presença de Deus, santificar o coração e dar passos de fé que Ele pede. Nem sempre o rio vai abrir. Muitas vezes a água só para quando decidimos obedecer. Onde Deus guia, Ele também abre caminho. E partindo agora para Salmos, do 126 ao 128. Esses 3 salmos falam sobre restauração, dependência de Deus e a verdadeira felicidade. O Salmo 126 celebra um tempo em que Deus restaurou o seu povo de forma tão maravilhosa que parecia um sonho. Ele ainda diz: os que com lágrimas semeiam, com alegria colherão. Lembra, Deus nunca desperdiça nossas lágrimas. Há estações de semeadura dolorosa, mas também existe uma colheita preparada por Ele. O Salmo 127 lembra que nenhum esforço humano produz resultados duradouros sem a bênção do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso vale para casamento, família, ministério, empresa,
qualquer projeto. Trabalhar é importante, mas viver ansioso, acreditando que tudo depende apenas de nós, é esquecer que Deus é quem sustenta todas as coisas. E por fim, o Salmo 128 descreve a beleza da vida dos que temem ao Senhor. Deus abençoa o trabalho, fortalece a família, concede paz ao lar. O temor do Senhor não rouba a alegria, pelo contrário, produz uma vida equilibrada, frutífera e cheia da presença de Deus. Continue semeando mesmo quando houver lágrimas. Entregue seus projetos ao Senhor, permitindo que Ele seja o verdadeiro construtor da sua vida. Lembre-se de que a maior prosperidade bíblica não é apenas material, mas viver em paz com Deus, desfrutando da presença dEle dentro de casa em todas as áreas da vida. Partindo agora para Isaías 63, mostra Deus como um justo juiz. O Senhor aparece como aquele que luta sozinho pela justiça, revelando que ninguém é capaz de realizar a obra da salvação além dele. Mas logo o capítulo muda e passa a recordar as misericórdias do Senhor. Isaías declara: celebrarei as misericórdias do Senhor e seus atos gloriosos. O profeta escolhe lembrar da fidelidade de Deus ao longo da história. O texto diz um versículo lindo: em toda a angústia deles, também o Senhor se angustiava. Deus não era um espectador distante. Quando Israel sofria, o seu coração também era movido. Foi seu amor que os resgatou, sustentou e carregou durante toda a caminhada. Ao mesmo tempo, o capítulo mostra que a rebeldia do povo entristeceu o Espírito Santo e trouxe consequências para eles. Ele tem ciúmes. Isaías, então, faz uma oração sincera. Ele relembra tudo o que Deus já havia feito por Israel e pergunta: onde estão, Senhor, agora o teu zelo e a tua misericórdia? Não é uma oração de incredulidade, mas de alguém que conhece a Deus e por isso clama. Ele clama: tu és o nosso Pai. Mesmo quando o povo havia falhado, Deus continuava sendo Pai e Redentor deles. Esse capítulo nos ensina a nunca esquecer das misericórdias do Senhor. Nos dias difíceis, a memória da fidelidade de Deus fortalece a nossa fé. Deus se importa profundamente com nossas dores, mas deseja um coração obediente e sensível ao seu Espírito. Quando nos voltamos para Ele como Pai, encontramos novamente direção, consolo e esperança. E para finalizar o dia de hoje, Mateus capítulo 11 começa com João Batista preso, vivendo um momento de dúvida na vida dele. O mesmo homem que havia anunciado Jesus agora pergunta: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus não responde com uma repreensão, mas ele aponta para as evidências. Diz a João que os cegos veem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos ressuscitados e os pobres recebem as boas novas. A resposta estava nas obras do reino acontecendo diante dos olhos de todos. João passou por um momento de fraqueza, onde ele estava preso e se perguntando: você é aquele mesmo? Depois, Jesus honra João diante da multidão, mostrando que ele foi o profeta escolhido para preparar o caminho do Messias. Então Jesus agradece ao Pai, porque as verdades do reino são reveladas aos simples e não apenas aos que confiam na própria sabedoria. E faz um dos maiores convites da Bíblia: vocês estão cansados? Sobrecarregados? Venham a mim. Aprendam, ele diz, os ritmos da graça. Jesus não oferece uma religião mais pesada, ele oferece descanso para a alma. Mesmo quem ama a Deus pode passar por momentos de dúvida, como João Batista. Nessas horas, precisamos olhar novamente para quem Jesus é e para aquilo que ele continua fazendo. Somos chamados a abandonar o peso da religiosidade e caminhar diariamente com Cristo.
O verdadeiro descanso não está na ausência de problemas, mas na presença de Jesus. É caminhando com Ele que aprendemos a viver com liberdade, leveza e paz. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje, pela Tua presença, pela Tua palavra. Que o Senhor continue nos conduzindo, Deus, a cada dia, a viver de uma maneira que agrada ao Teu coração. Nos ensine a viver conforme a Tua vontade, Pai. Cubra-nos com o sangue de Cristo. Seja um conosco, Pai, em nome de Jesus. Prepare-nos, enche-nos com Tua presença. Nos ajude a viver uma vida real diante do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 183 da nossa leitura.